Bom, meus amados, então vamos lá, né? O tema do nosso estudo, sugerido aí pela irmã Suzileide Geara, é por que precisamos orar se Deus sabe do que necessitamos? Pode ser que alguém diga que essa pergunta não faz muito sentido, né? Por que precisamos orar já que Deus sabe do que eu necessito? Será que tem sentido essa pergunta? Olha, até tem sentido sim, né? Lá em Isaías 65, 24, por exemplo, vai dizer assim: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Ou seja, de fato, Deus já sabe até o que nós vamos falar antes mesmo de pronunciarmos nossas palavras, de verbalizarmos aquilo que está no nosso coração, Deus já conhece. Ora, e se Deus já conhece, já sabe o que eu vou verbalizar, por que que para Deus é tão importante que eu pratique a oração? Por quê? Por que que Deus exige isso de nós? E é isso que nós vamos estudar no dia de hoje. Eu queria começar, na verdade, analisando essa pergunta, a pergunta que é o tema do nosso estudo, porque ela revela algo um pouco complicado. Ela revela, na verdade, de forma sofismática, uma afirmação dentro dela. É uma pergunta que tem uma afirmação dentro dela e a gente nem percebe uma afirmação que é um sofisma, eu digo assim, porque pode nos induzir em erro, pode nos levar a crermos de forma equivocada o propósito da oração. Quando eu pergunto por que precisamos orar se Deus sabe do que necessitamos, por outro lado, eu estou afirmando que nós só oramos para suprir nossas necessidades. Já reparou, meu irmão? Nós só oramos para suprir nossas necessidades. É isso que nós estamos afirmando quando nós perguntamos o por que precisamos orar se Deus sabe do que necessitamos. Na verdade, meus amados, nós não oramos para suprir nossas necessidades. Aliás, é muito importante deixar claro que um dos grandes problemas da oração é exatamente nós não entendermos quais são as nossas necessidades. Porque nós podemos entender que as nossas necessidades diante de Deus são simplesmente materiais, quando na verdade as nossas maiores necessidades são espirituais, né? E quando nós oramos, nós não oramos para satisfazer as nossas necessidades, mas para atender à vontade de Deus. As nossas necessidades nós conhecemos, mas a vontade de Deus nem sempre conhecemos, e a oração nos ajudará, nos auxiliar a nós atendermos e cumprirmos os propósitos de Deus na nossa vida. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, vai dizer assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, está dizendo que nós pedimos, mas nós não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastarmos em nossos deleites. Ora, tirando esse versículo, fazendo uma exegese apofática, ou seja, uma exegese pela negação, o que é apofático? Apofático é quando você alcança um conceito através da negação de outros conceitos. Por exemplo, para eu definir quem Deus é, eu vou começar definindo quem ele não é. Isso é que é apofático. Então, fazendo uma exegese apofática desse versículo, nós podemos chegar à simples conclusão de que nós oramos não para satisfazer os nossos deleites. É errado, não devemos fazer isso, né? Por isso nós não devemos orar para suprir nossas necessidades, porque a oração não se presta a isso. Na verdade, fazendo uma exegese apofática, nós oramos para satisfazer os deleites de Deus. A prova disso é o que está em 1 João, no capítulo 5, no versículo 14, que diz assim:
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, Deus só ouve a nossa oração quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Isso nos leva a uma premissa que é a seguinte: nós não conseguiremos fazer uma oração eficaz sem que primeiro conheçamos a vontade de Deus. E por isso é tão importante que antes mesmo de nós orarmos a Deus, nós possamos buscar na sua palavra qual é a sua vontade, para que a nossa oração não seja apenas uma oração, ainda que fervorosa, mas emocional, superficial, sorrateira, segundo a vontade de Deus. A sua oração pode ser uma oração simples. A sua oração, ela pode ser uma oração não eufórica, mas se for uma oração segundo a vontade de Deus, dentro da palavra, certamente será uma oração eficaz, porque Deus prometeu que Ele ouve, sim, e Ele cumpre aquilo que lhe apraz, segundo o propósito do coração de Deus. Então, amados, a oração e a palavra, elas não andam separadas, na verdade, elas andam juntas. Você não pode só ler a Bíblia e ter muito conhecimento bíblico, como você não pode também só viver de oração. Segundo o pastor Paul Washer, disse muito bem que se você for um crente que conhece muito a palavra e ora pouco, você será um crente, sim, intelectual, mais frio. E se você, por outro lado, for um cristão que ora muito, mas não conhece a palavra de Deus, você vai ser um crente fervoroso, mas vai ser um crente também sentimental, levado por todo tipo de doutrina. E é muito perigoso isso, né, amados? Então, se você quiser ter uma oração eficaz, se você quiser ter uma oração que de fato venha abençoar a sua vida, a primeira coisa que você tem que saber é que você deve conhecer qual seja a vontade de Deus e orar não para suprir as suas necessidades, mas orar de forma propositiva para que os propósitos de Deus, esses sim, se cumpram na sua vida. Amém? Bom, amados, nós falamos então que nós devemos, através da oração, satisfazer o desejo de Deus, os deleites de Deus. E nós devemos começar então estudando quais são esses deleites. Quais são esses deleites que nós devemos orar para que eles sejam satisfeitos? Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. O primeiro que eu posso dizer aqui é o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. Nós devemos orar para que os propósitos de Deus se cumpram segundo a vontade dele. E a oração nesse mistério é muito importante, porque nós muitas vezes não sabemos qual é esse propósito. Em alguns casos, nós podemos já entender pelo ministério que ele nos deu, pelo dom que ele nos deu, qual mais ou menos são os propósitos, os caminhos que devemos percorrer. Isso nos ajuda no nosso dia a dia a tomarmos decisões. Com certeza nós conseguimos, mas em muitos casos nós não conhecemos, nós não sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, qual é a vontade dele, qual é o propósito. E a oração, ela vai permitir com que você esteja plenamente sujeito a Deus para que ele cumpra os propósitos dele na sua vida e venha de fato prover na sua vida. A provisão de Deus vem sobre a sujeição humana. É importante que você esteja sujeito a Deus para que ele venha prover na sua vida. Aproveitando até o texto aí que o Beto colocou, de 1 Pedro 5, 6, 7, é exatamente isso que eu acabei de dizer. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amados, preste atenção, Deus ele é soberano. Ele intervém na nossa vida a hora que ele quiser, da maneira que ele quiser,
como Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser conosco. Essa é a soberania de Deus. Deus pode fazer isso? Pode. Agora, essa é a forma como Ele sempre age na nossa vida? Não. Não é a forma como Ele sempre age na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Tá? É claro, não levemos aqui, esqueçamos a teologia e não levemos isso para o extremismo, como algumas linhas teológicas fazem, né? Alguns vão dizer que o homem é totalmente livre, que Deus não pode intervir na liberdade humana, esse livre-arbítrio é absoluto, e por outro lado vamos ter o outro extremo dizendo que não, que Deus é soberano e que Ele decreta tudo e que não tem responsabilidade nenhuma humana, não tem livre-arbítrio nenhum, até o pecado, Deus é o autor do pecado, né? São os extremos teológicos, né? Mas vamos esquecer a teologia e vamos ver o que a Bíblia nos revela. E a Bíblia nos revela, sim, que nós temos um livre-arbítrio limitado, que foi Deus que nos deu o livre-arbítrio, não fomos nós que adquirimos, foi Ele que nos deu, e Ele nos deu esse livre-arbítrio com um propósito. Qual é o propósito do livre-arbítrio, amados? Esse propósito é exatamente nós optarmos voluntariamente, espontaneamente, em adorar a Deus, em amar a Deus, porque não existe amor que não seja voluntário, que não seja espontâneo. Se o amor da nossa parte fosse resultado do decreto de Deus, não seria amor, seríamos como robôs, né? Que estaríamos amando, mas obrigados. Então isso não é amor. Para que haja amor, você tem que ter a opção. Deus se sente verdadeiramente amado quando você tem a opção de ir para o mundo, a opção de aproveitar os prazeres dessa vida, de viver a sua própria vida, e de repente você deseja e decide abandonar tudo, abandonar até mesmo a sua própria vida, para viver para Deus. É assim que nós amamos a Deus, é assim que Ele se sente amado, glorificado e adorado. Mas para que isso aconteça, é importante que tenhamos o livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio que Ele nos deu, que assim Ele quis, Ele não intervém na nossa vida, amados, a todo tempo não, da forma que Ele gostaria, vamos dizer assim. Muitas vezes, para que Deus venha prover na nossa vida, Ele espera de nós uma atitude. Isso porque Ele quer que seja assim. Então, para que haja a provisão de Deus, muitas vezes Deus exige que nós nos sujeitemos a Ele, para que Ele de fato venha prover e para que de fato os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. E como é que nós nos sujeitamos a Deus? Bom, poderia narrar aqui algumas formas, mas estamos falando de oração. E talvez a principal forma de nos sujeitarmos a Deus é levarmos uma vida disciplinada na oração. Quando você leva uma vida disciplinada na oração, você está se sujeitando a Ele, e com isso, Ele te dá direção, Ele te dá discernimento, Ele te traz revelação, vamos falar já já sobre isso, para que você consiga viver uma vida em plena santidade. Até mesmo a palavra de Deus, que nós falamos aqui que devemos estudar, você não conseguirá entender tudo como deve ser entendido se você não tiver uma vida disciplinada na oração. Por quê? Porque grande parte do que ali está escrito na palavra de Deus é o Espírito Santo que vai te revelar. Eu já disse algumas vezes aqui no grupo que não adianta nada você ler 50 vezes a Bíblia inteira e decorar todos os textos se você não entender o que está por trás do texto. Se você não entender quais são os princípios, quais são os valores que Deus está ensinando e que devem ser aplicados na nossa vida para que de fato tenhamos uma vida plena, de plena santificação. São esses significados que estão por detrás do texto que nós temos que conhecer. Você pode ler a Bíblia uma única vez, mas se você conhecer todos esses significados, você vai saber muito mais de Bíblia do que aquele que já decorou a Bíblia inteira e já leu ela 50 vezes. E vou dizer uma coisa para vocês, são muito poucas as pessoas que de fato conseguem alcançar esse significado. E grande parte desse significado, ele não é alcançado por um simples processo cognitivo.
Muitos desses significados não conseguem ser alcançados por uma exegese bíblica. Muitos desses significados são alcançados tão somente pela revelação do Espírito Santo de Deus, e isso é dado àqueles que têm uma vida disciplinada na oração, amados. Por isso, volto a dizer, palavra e oração andam juntos, não podem andar separados.